Olá, sou André Sturmi e esse é o canal Cultura com Opinião. Hoje vou falar de um assunto que tem me deixado cada vez mais assustado. O surgimento de uma censura contra obras de arte cada vez maior. E eu acho que isso vai contra o essencial da civilização, que é a liberdade de expressão artística. Vivemos tempos que trazem o obscurantismo do passado e, pior, tentando parecer que se tratam de bons princípios. Esse assunto não é de hoje. Mas realmente, para mim, o que motivou gravar esse vídeo aqui foi a retirada do filme O Vento Levou da grade de programação da HBO. Como estamos no Brasil, eu falo HBO. Li um artigo em que a pessoa escreveu: o filme não foi censurado, o canal apenas tirou de cartaz. Como assim? Tirar de cartaz é impedir que as pessoas tenham acesso a uma obra cinematográfica, aqui no caso. Mais assustador é que tudo isso começou com um artista, um roteirista de cinema, protestando contra a exibição de O Vento Levou pelo canal HBO. Ele dizia que o filme faz um retrato romântico da escravidão. Veja, todos nós, eu, você e todo mundo, somos retrato e resultado da época que vivemos. O filme é de 1939, baseado num livro publicado pouco antes. É, portanto, uma visão sobre uma época, um olhar de um artista, aliás, de dois, quem fez o filme e quem escreveu o livro. Portanto, a gente tem que respeitar a visão desses artistas. Tentar esconder o passado é muito pior do que enfrentá-lo, do que expô-lo. Pegamos um outro exemplo, o Holocausto. Horas, vamos proibir todos os filmes sobre o Holocausto porque eles podem estimular o antissemitismo? Como assim? Eu não sei se você já percebeu, mas a maior parte dos filmes sobre o Holocausto são produzidos e dirigidos por judeus. Uma das frases que mais me marca na comunidade judaica é justamente: não vamos deixar as pessoas esquecerem. E por isso é importante se fazer filmes, se escrever livros, se fazer palestras, se fazer exposições, se fazer museus sobre o Holocausto, justamente para combater o antissemitismo. Ou alguém acredita que a exibição de um filme sobre o Holocausto vai estimular o antissemitismo? Vai estimular o nazismo? É claro que não. O que a gente precisa é mostrar o passado, mostrar as mazelas, para fazer com que elas não se repitam. E, eventualmente, mudar. Será possível que em 2020 alguém ainda não tenha entendido que a escravidão é uma chaga em muitas sociedades? É possível imaginar que a exibição de um filme como O Vento Levou vai estimular o racismo ou de que a escravidão foi algo positivo na sociedade? É muito paternalismo achar que as pessoas não são capazes de ter a sua opinião e que a partir de um filme não possam refletir, buscar informações. E de qualquer forma, novamente, se por acaso, a exceção da exceção, na pior hipótese, alguém assistir um filme como O Vento Levou ou outro e achar que o racismo é justificado ou de que a escravidão é justificada, é bom que essa pessoa fale, que ela tenha oportunidade de dizer e que nós possamos explicar, mostrar e debater o assunto para que esta pessoa compreenda e deixe de ter esse tipo de pensamento equivocado. E mais, se nós formos rever livros, filmes, peças de teatro e outras obras artísticas com esta lupa, com este olhar, muito poucas obras sobreviverão. Por exemplo, se a gente for da Bíblia ao Alcorão, de Platão a Aristóteles, chegando a Shakespeare, em todas essas obras, não só a escravidão está presente, como ela é legitimada. Ou seja, vamos proibir todas essas obras? No final do ano passado, o grupo Porta dos Fundos lançou um filme no qual eles faziam muitas piadas e ironizavam a figura de Jesus Cristo. Muitos cristãos, muitas associações cristãs se manifestaram contra, queriam que o filme fosse proibido, fosse tirado de cartaz da Netflix. Você deve se lembrar desse assunto. Claro que eu fui contra. E me lembro de ler muitos artigos em toda a imprensa com frases como perigo de retrocesso, obscurantismo, risco à liberdade de expressão, manifestos, muitos artigos. Tenho certeza que você foi da mesma opinião. Aí eu pergunto, por que a solicitação de grupos cristãos pela retirada do filme do Porta dos Fundos é obscurantismo e risco à liberdade de expressão? E a retirada de cartaz de um canal de televisão de um dos filmes mais famosos da história do cinema não é risco à liberdade de expressão e obscurantismo? Como esse assunto vem há muitos meses, eu aproveitei para reler
um mês atrás ou dois, Fahrenheit 451, aquele famoso livro que inclusive virou filme do Truffaut. O título do livro vem da temperatura usada para queimar livros, né? Você deve lembrar, sinopse, é uma distopia, um futuro no qual se tenta destruir os livros para que as pessoas não tenham acesso a eles. E a gente sempre fala disso como o Estado destruindo os livros. Mas ao ler o livro, sabe quem começa a queimar os livros? A população. Cidadãos comuns começam a queimar livros que eles consideram indevidos, livros que eles consideram que ofendem, livros que eles consideram que as pessoas não devem ler. E numa coincidência muito positiva, esta semana, no Petra Belas Artes à la carte, estreou o filme Fascismo Sem Máscara. É um filme russo, dos anos 60, faz um retrato do que foi o nazismo. Óbvio, um retrato muito cru e muito duro. O cineasta conseguiu imagens que naquele momento eram inéditas, fotografias encontradas com cadáveres de soldados, filmes amadores feitos por Hitler ou seus acompanhantes, e a gente acompanha então o que foi a ascensão do nazismo. E nesse filme está aquela famosa sequência que muitas pessoas já viram, porque o nazismo é muito documentado, na qual a gente vê uma grande fogueira e pessoas jogando livros. Quem está jogando os livros, a narração russa, inclusive, diz isso, para mostrar o perigo do obscurantismo, quem está jogando os livros são professores e alunos da Universidade de Berlim. Ou seja, livros que eles consideravam perigosos, livros que eles consideravam que ofendiam ao arianismo e às ideias de uma verdadeira Alemanha. Eu tenho convicção de que todas as manifestações culturais devem ser livres. Quem não gostar, desliga a televisão, feche o livro, saia da sala do cinema. E caso alguém se sinta ofendido, deve se manifestar, eventualmente ir à justiça ou fazer um filme, escrever um livro, publicar um artigo, juntar um grupo de pessoas e defender uma opinião diferente, mas nunca querer proibir que aquela obra possa existir e possa ser vista por quem assim desejar. A liberdade de expressão artística é pedra fundamental da civilização. Sem isso, a gente retorna ao sectarismo, ao puritanismo e, pior, à barbárie. Respeitar o outro é, antes de tudo, respeitar a opinião do outro e, ainda mais, a criatividade. Sou da opinião que é fundamental que a gente reprise, assista, escreva, fale dos piores eventos da humanidade, dos bons também, mas dos piores, justamente para que eles não se repitam. E o talento dos artistas ao relatar e retratar esses episódios com liberdade é fundamental, porque só assim teremos todas as opiniões para que nós possamos formar a nossa opinião.